foi um erro? Do canal Gap, patrocinado pelo nosso queridíssimo Joseph. E esse é o último vídeo do Joseph patrocinado. Então... Depois de 4 meses. Joseph, pode voltar, tá? Depois de 4 meses, a gente finalmente terminou os patrocinados do Joseph. Na verdade, ainda tem as leituras, né? Ele tá falando do filme aqui, será? Que é S2? Não sei. Ainda falta Vagabond e Berserk. Kingdom a gente terminou. Então, assim, ainda tem vídeo patrocinado pelo Joseph, mas vocês que acompanham o canal há um tempo sabem que o Joseph... Teve uma época que ele só tinha vídeo do Joseph, tá ligado? Mas esse é o último. Finalmente terminamos. E Joseph, como eu falou, se você quiser voltar, pode voltar, tá? Volta, Joseph. Vamos lá, então. Não sei. Eu lembro que a gente viu eu acho que é do mangá. Primeiro, né, vídeo dele. A gente viu e, inclusive, mostrava que é bem mais pesado, né? É bem mais legal. Na HQ é muito mais pesado muito mais legal do que no filme. Tipo, ele não é uma pessoa legal e tal. Bora ver. Bora ver isso aqui, né? Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a HQ original e o filme do Kick-Ass. E como seria legal uma nova adaptação atualmente, já que agora é o momento ideal para histórias de herói que saem da fórmula comum que nós estamos acostumados. E eu tenho que admitir, eu não tava esperando esse vídeo chegar tão longe quanto chegou. A galera gostou mesmo dele e eu fiquei muito surpreso, já que Kick-Ass é meio que uma obra que não tem tanta relevância há bastante tempo. E por coincidência, depois de postar o vídeo falando sobre se a história merece uma nova adaptação, eu vi a notícia de que de fato essa história pode ganhar uma nova adaptação em forma de reboot. E eu realmente espero que eles sigam um caminho mais fiel ao material original, uma coisa até porque mais não tem pesada, muita lógica né? de fazer esse Acho filme que ser ia ser legal. diferente, sendo que a gente já tem um filme que é diferente da história original, pelo menos uma boa parte dele. A questão aqui é que eu fiz aquele vídeo exclusivamente falando do primeiro filme e quadrinho do Kick-Ass, já que foi essa obra que me causou interesse pelo conceito de o que aconteceria se na vida real um adolescente idiota se fantasiasse de herói e por que isso daria merda. A história não se propõe a nada grandioso e em grande parte é bem pé no chão. Eu disse em grande parte, não tem como eu falar que uma menina matando mafiosos com lança-chamas é realista, mas ainda assim isso aqui é menos viajado do que um jetpack com metralhadoras. Como eu mostrei naquele vídeo, o filme tem momentos fiéis ao material original, mas ele adota um tom completamente diferente, indo por um lado muito mais engraçado e leve. E no fim das contas, ele de fato é um filme de herói, o que torna ele muito mais fácil de agradar a maior parte do público. Enquanto a HQ é certeza de que não vai agradar todo mundo. Não sei se é uma fic, mas tem uma fofoca de que o Neymar pegou essa menina. Nossa. Porque tem uma foto deles juntos. Tipo, tem uma foto dela com ele. Não sabia. Pessoalmente gosto por conta de que, como eu disse, é mais pé no chão. Neymar Alguns personagens passando na HQ tem mais nuances e tons de cinza do que no filme. Por Só exemplo, pesquisar o nome filme, dela Dave, e é um moleque ele nas normal, fotos que genuinamente queria ajudar as pessoas usando um traje ridículo de mergulho. Agora nos quadrinhos ele é um adolescente esquisito que só tá fazendo aquilo porque não tem nada melhor pra fazer da vida. O Big Dad nos quadrinhos é um cara doido que sequestrou a própria filha e inventou uma história pra fazer uma lavagem cerebral na garota. No filme ele ainda é um doido que sequestrou a própria filha, mas a história que ele conta de fato aconteceu. Mas eu vou dar o braço a torcer nesse quesito também, porque como a ideia do filme é tornar a maior parte dos personagens meio que mais gostáveis pro público geral, eles acabaram de tabela dando muito mais personalidade pros vilões, tipo o Red Mist pro pai dele. E mesmo com as diferenças, o filme foi um grande sucesso. O filme deu tão certo que teve gente que viu meu vídeo e nem sabia que Kick-Ass tinha um quadrinho. E é lógico que vendo o sucesso do filme, o Mark Miller, o criador do Kick-Ass, resolveu escrever uma sequência do quadrinho 6 meses depois do lançamento do filme, que foi em junho de 2010. Sequência que ganhou uma adaptação 3 anos depois. E eu tenho que admitir que eu prefiro tanto a primeira HQ quanto o primeiro filme. E grande parte da razão disso é por conta de, no caso do filme, a troca de direção do Matthew Vaughn, que é um bom diretor, que fez X-Men Primeira Classe, que é um dos melhores filmes dos X-Men, e também dirigiu Kingsman, que também é uma adaptação de uma HQ do Mark Miller. Nossa, eu não sabia que Kingsman era HQ. Eu amo essa cena. Eu amo essa cena. Essa cena é da hora. Viva Satã. Esse filme aqui é uma obra de arte, absolutamente cinema. E nesse segundo filme do Kick-Ass, ele passou a direção pro Jeff Wadlow. Eu acho que é assim que fala o nome desse cara. Que é o mesmo cara que fez aquele filme de terror lá que a galera fica com a cara de emoji. Verdade é um desafio. Truth or Dare. A gente já viu. Quem tinha patrocinado? Fica muito Alguém tinha evidente que o patrocinado cara que tá esse filme dirigindo esse trocou. filme não é o mesmo cara do filme anterior. Mesmo o Matthew ainda estando envolvido na produção do filme. E no quadrinho eu prefiro o primeiro por ser uma história mais contida, enquanto nessa segunda a história passou a ter alguns exageros. Eu não acho essas sequências uma merda completa, mas eu tenho algumas opiniões sobre que eu vou explicar melhor com o decorrer do vídeo. Ah, e assim como no vídeo anterior, eu vou deixar no fixado nos comentários um link pra vocês lerem Kick-Ass 2. Eu não gosto do romance entre o Kick-Ass e a história na menininha. HQ se inicia com o Kick-Ass e a Hit Girl treinando, e pra variar, o Kick-Ass tá tendo a bunda chutada logo de início. E pelo
Pelos diálogos é explicado que a Hit Girl tá treinando ele há um tempo por acreditar que ele potencialmente pode se tornar um herói tão bom quanto ela. Nossa, Então nada ela a chama ver, 3 Mario. caras pra sair na mão com ele. A gente não viu, mas ele deve ter tomado outra surra. Enquanto isso acontece, Marcos, o policial que virou padrasto dela depois que o Big Daddy morreu e ela voltou pra mãe, tá observando tudo isso. Quando ela chega em casa, os dois têm uma discussão e ele dá uma bronca fazendo ela prometer que nunca mais vai agir como Hit Girl e viver apenas como a Mindy, uma garota normal de 12 anos. Ao mesmo tempo, somos apresentados a vida atual do Dave, que não mudou muito do que a gente já tinha visto antes. O pai dele terminou com aquela mulher que ele conheceu no final da história anterior. Sim, não tem nada e a os ver, dois Mário. voltaram a ficar juntos na maior parte do tempo em casa. A vida amorosa do Dave também não mudou muito pra infelicidade dele. O que faz sentido, já que mesmo depois daquela merda toda, ele continua sendo um esquisito com mulheres, ficando obcecado em olhar uma mulher que passa na rua dele toda manhã e ainda pensando na Kate, a garota que ele fingiu ser gay pra entrar na casa dela e ficar invadindo a privacidade da garota sem ela notar, e que deu um pé na bunda dele depois de descobrir isso. Diante da mediocridade da vida, ele resolve ignorar todas as merdas que aconteceram antes e continua vestindo o traje de mergulhador e saindo por aí como se fosse um super-herói, provando que o cara realmente não aprendeu Meu porra Deus, nenhuma depois do que cenas. aconteceu na primeira história. Numa dessas patrulhas, ele esbarra em outro cara fantasiado que se autodenomina Doutor Gravidade e que diz ser um professor de física que criou um super bastão que controla o peso das pessoas, que na verdade é só um bastão normal com papel alumínio. Que foi? Você não tava acreditando nisso, né? Ele nem é Não. professor de física de verdade, ele é só um cara formado em letras que parece estar meio cansado da vida e virou super-herói pra se divertir. No meio da andança, ele sugere pro Kick-Ass se juntar a um grupo de heróis que ele conheceu pelo Facebook, que mesmo ele não Pelo conhecendo Facebook. direito, eles parecem ser bem legais pelas fotos de perfil. Até que eles são interrompidos por alguns caras suspeitos que atacam os dois. E o treinamento do Dave se mostra bem efetivo, já que ele consegue bater nos caras com tranquilidade, até deixando o Dr. Gravidade sem precisar se envolver na briga. Olha aí, nem parece o mesmo moleque que apanhou em todas as lutas na primeira HQ. De repente, melhorar outros um caras pouco, entram né? no meio e, mesmo sendo forte, ele não é 2. Quer dizer, na verdade eles são 2, mas eles preferem fugir. No outro dia, enquanto espera em um beco, o Dave entra em contato com a Mindy, mandando mensagem falando pra ela também conhecer aquele grupo de heróis. Só que por conta da promessa, ela rejeita o chamado. E do nada, o Dave percebe que ele tá sentado em um elevador, que leva ele pra onde o Dr. Gravidade tá. E então ele é apresentado ao grupo de heróis, chamado Justiça Eterna. E desse jeito termina o primeiro capítulo. E é bem promissor. Era meio que o caminho natural as coisas que o Dave fez influenciar outras pessoas a fazer igual. Na primeira HQ isso é mostrado de relance em um pequeno momento. E aqui esse tema ganha foco O cachorro, principal. mano, Já a que cachorro adaptação bizarro. começa fazendo um paralelo com o filme anterior, recriando a cena onde o Big Daddy treina a Hit Girl pra aguentar um tiro. Só que dessa vez ela quem tá atirando no Kick-Ass. E logo em seguida, após tomar outro tiro na bunda, a história volta um pouco no tempo e justifica o porquê do Dave voltar a ser um herói, já que no final do outro filme ele tinha decidido deixar isso de lado. E a justificativa é que ele tá entediado com a vida. É Eu não vou foda, reclamar né? disso porque é literalmente a mesma justificativa que ele usa várias vezes na história original, então tá tudo certo. Aliás, trocaram o Evan Peters e colocaram Sim. esse cara genérico pra fazer o papel do amigo tarado Por dele. quê? Ficar excitado com a tia May? Não. Pra fugir da Não, chatice da todo vida, mundo ele fica. faz uma proposta de parceria pra Hit A Girl. tia May E do mesmo novo relutante, filme, ela sim. aceita e começa o treinamento dele. E olha, da mesma forma que em nenhum momento o filme me convenceu de que esse cidadão é um adolescente no ensino médio, não tem justificativa que me faz acreditar que esse cavalo velho não consegue fazer uma barra sozinho. Em um treinamento mais prático, o Dave sai na rua vestido Pois é, igual ele um todo personagem de malhadão. Jojo pra atrair Boa bandidos. noite. E diferente dos Boa quadrinhos noite. em que o treinamento teve resultado, aqui mesmo treinando até não aguentar mais com a Hit Girl, ele continua tomando uma surra dos bandidos. Tudo errado, olha só que Tem que desgraça. apanhar mesmo, O tem que que obriga apanhar. ela a se envolver e matar todo mundo sozinha. E observem bem, Nossa. apreciem essa cena de ação, porque a Hit Girl lutando é uma coisa que vai ser bem rara nesse filme. De repente a polícia chega e ela tem que voltar às pressas pra casa, antes do padrasto descobrir o que ela tava fazendo. é? O Porque que ele nesse faz, e filme é ela tá obrigada de vez a parar de ser a toda- Hit Girl. E explica pro Dave que eles não Ela vão mais vira poder amiga fazer das isso juntos. E o meninas. jeito que ela fala isso acaba ficando esquisito, sem contexto, parecendo que ela tá terminando com o cara. Isso acontece enquanto a namorada dele escuta toda essa discussão, e isso aqui acontece. Eu não sei o que é pior. Você estar transando com uma garotinha ou levar um fora dela. Meu Deus. Nojento. Como se isso não fosse bastante, ela ainda manda essa aqui. Lembra do Malik? Aquele cara do seu trabalho voluntário? A rola dele é muito maior do que a do Kick-Ass. E simplesmente some do filme depois disso. Aham. Fala sério, se era pra jogar essa personagem fora desse jeito, teria sido muito melhor se no filme anterior eles tivessem seguido o plot do Dave tomar um pé na bunda depois de falar que só tava fingindo ser gay pra ficar perto dela. E a Verdade. gente ainda tem que ouvir esse idiota aqui. 15 já faz neném. Né? Será que dá pra alguém matar Mano. esse cara, pelo amor de tudo que é sagrado? Porra. Coisa absurda. E tem uma coisa que não faz sentido nenhum aqui. Nos quadrinhos, o Dave tem 16 anos e a Hit Girl... Parabéns! Parabéns e boa sorte. Não dê medo nas pessoas. Parabéns. Só digo e... Pô, muita saúde pra ela. Muita boa sorte. Muita saúde, muita Muita saúde. boa Deus sorte. abençoe vocês.
Muita boa sorte. Paciência. E paciência. Que passa. É difícil. Não, e a gente nem paciência. viveu essa fase de recém-nascido, né? Que é pior do que a fase que ele tá agora. É mais cansativa. Mas assim, Aproveite suas horas de felicidades, sono. aproveita. Quer dizer, agora você não vai mais aproveitar, né? Mas boa sorte, só digo isso. E tenha muita paciência. Muita paciência. Girl tem 11. Da primeira história pra segunda se passam meses, então é compreensível que os dois estejam juntos na mesma escola. Agora, do primeiro filme pro segundo rola um pulo de 4 anos dentro da história. Ou seja, a Hit Girl tá com 15 anos e o Dave tá com 20. O que esse cara tá fazendo no ensino médio ainda? Ele reprovou de ano, ele é burro? Se for isso também vale pros amigos dele? Pra namorada, pra amiga da namorada? O que esses adultos estão fazendo na escola, meu Deus? Essa gente devia estar na faculdade ou trabalhando. É por isso que faz essas merdas de ficar fantasiado de herói. O cara é burro, não consegue sair da escola e arrumar um trabalho, aí não tem nada melhor pra fazer da vida. Continuando. Bom, depois dessa sopa de climão que rolou aí, eu tô zoando a cena, mas eu realmente acho engraçado esse tapão que ele tomou. A partir daqui a história segue bem fiel ao quadrinho. Ele conhecendo o Dr. Gravidade, treta com os vagabundos, eu não preciso nem falar que ele apanhou igual um coitado aqui no filme, né? E depois espera no beco enquanto manda mensagem pra Mindy pra ela conhecer o grupo da Justiça Eterna. Até que ele de fato conhece o grupo pessoalmente. Eu de Carrie, eu amo. E eu acabei de perceber que eu tô falando o nome do grupo do quadrinho e não o que eles falam no filme. Olha, o início desse filme adapta algumas coisas que nem são do quadrinho Kick-Ass 2, e sim da minissérie da Hit Girl, que se passa entre a primeira e a segunda história. O Dave se fantasiando pra atrair os bandidos, a Mindy sofrendo bullying de um bando de menina otária, e até o Red Mish com a mãe dele. Tudo isso é dessa minissérie que eles trouxeram pra cá. Voltando da onde eu tinha parado na HQ, nos é contada a história de origem de um casal de heróis que perderam um filho e depois de 7 anos receberam um convite do Coronel Stars para se juntar à equipe. E o próprio sugere que os outros se apresentem. E no momento que o herói Battle Guy se apresenta, contando a história de origem mais criativa do mundo sobre os pais terem sido mortos na frente dele na saída de uma ópera quando ele era criança. Uau, não é à toa que o Dave reconhece que esse na verdade é o Matt, um dos amigos dele. Então eles são apresentados à base de operação e o Kick-Ass se torna oficialmente um membro da equipe. E a partir de agora temos 2 adolescentes idiotas que acham que estão arrasando andando pela escola com fantasia por debaixo da roupa. Até que o Dave esbarra em um cara vestido igual alguém que fica fazendo edit de massacre na internet. E o Matt explica que esse é um seguidor do Red Mish que se inscreveu pra ser da equipe de super vilões dele no Twitter. Olha, de todas as coisas que eu falei aqui, e eu ainda vou falar que não envelheceram bem, os vilões serem pessoas escrotas que se conheceram pelo Twitter é uma das poucas coisas desse quadrinho que funcionam até hoje. Em casa, o pai do Dave tem uma conversa com ele sobre estar preocupado com o filho, achando que ele tá usando droga. Se você assistiu o último vídeo, você sabe que a relação do Dave com o pai dele é muito melhor desenvolvida aqui do que nos filmes. E teria sido muito menos pior se ele realmente estivesse usando drogas. Na primeira noite de trabalho em equipe, enquanto esperam o resto do grupo, o Kick-Ass e o Battle Guy conversam sobre como o Coronel Stars e o irmão dele faziam parte da máfia. E após ter uma experiência religiosa, saíram dessa vida e se tornaram vigilantes para compensar tudo de ruim que já fizeram. O resto da equipe chega, a missão da noite é entrar nesse ponto de prostituição e soltar as garotas. O que eles fazem é arrebentando todo mundo na porrada e deixando o cachorro do coronel morder o saco do chefe do esquema. Esse personagem claramente é meio que o equivalente do Big Daddy como essa figura de herói mais velho e experiente que tem uma história de origem trágica e supostamente sabe o que tá fazendo. A diferença é que dessa vez, por incrível que pareça, a história sobre ele ter feito parte da máfia é verdade. Eles queriam tanto dar o mesmo destaque pra esse personagem igual o Big Daddy teve, que eles contrataram o Jim Carrey pra fazer ele no filme. E definitivamente não é o papel mais icônico da carreira dele. Esse é um dos poucos filmes que tem o Jim Carrey e ele não rouba totalmente a cena. Ele não chega nem perto de ser tão marcante igual o Nicolas Cage foi no filme anterior. Tanto que eu nem lembrava que ele tava nesse filme. Eu tive que ver o filme de novo pra fazer esse vídeo pra lembrar que ele tava aqui. Mas de todo jeito, ainda é o Jim Carrey e é legal ver ele em qualquer coisa. Tipo, o outro só morre no final. É claro, tem um cachorro agarrado no seu pinto. Eles ajudam as mulheres que estavam presas lá e dão fora. Aqui no quadrinho isso não acontece, mas no filme, pelo Kick-Ass não ter mais um interesse romântico, ele acaba tendo um rolo com outra heroína chamada Night Beat. Que nome conveniente. Acontece uma passagem de cenas com a narração do David dizendo o quanto o Coronel Stars virou uma inspiração pra ele, por não se limitar apenas a arrumar briga com bandidos, mas também ajudar pessoas de diversas formas diferentes, seja se voluntariando pra ajudar sem-tetos em abrigos ou distribuindo panfletos de pessoas desaparecidas. E com o tempo o grupo vai ficando cada vez maior, com diversas pessoas dispostas a praticar boas ações. Eu acho muito maneiro esse detalhe na história de que eles ajudam as pessoas desse jeito. Me lembra aquele momento da primeira edição do Kick-Ass que ele de fato agiu igual um herói de verdade quando ele entrou no prédio pegando fogo pra ajudar alguém. Até porque na vida real nós chamamos de herói pessoas que fazem esse tipo de coisa. E como o Dave e o Matt são heróis, faz sentido chamar o Todd pra ser um também. E ele adota o nome de Ass Kicker. Na versão do filme, os caras zoam ele por causa dessa demonstração incrível de criatividade pra inventar nome. Você não pode copiar o nome do Dave, seu punheteiro. E ele fica putinho, dizendo
dizendo que vai encontrar outra equipe. Isso tá com cara de que vai dar merda mais pra frente. Enfim. Na escola ele tenta convencer mais uma vez a Hit Girl a se juntar ao grupo, mas ela recusa de novo. No caminho de volta pra casa, o Dave tem um ataque de cabacice. Sério, que porra é essa, cara? Entrando no apartamento, ele é pego no pulo quando o pai acha fantasia e descobre que ele é o Kick-Ass. E eles começam uma discussão e o Dave acaba dizendo que não quer terminar virando uma pessoa igual o pai dele. O negócio fica tão feio que o Dave sai de lá e deixa o pai falando sozinho. Eu genuinamente fiquei triste pelo pai nesse momento. Nesse mesmo dia, na base da Justiça Eterna, o Coronel Stars arruma uma nova mesa. E do nada um grupo armado invade o lugar e ele é atacado por uma mulher chamada Mãe Russa. E finalmente o Red Mist surge de novo e destrói o lugar inteiro. Enquanto isso acontecia, ele resolve mudar o nome dele, já que Red Mist era um nome de super-herói. Então a cena corta pra 24 horas depois, quando os policiais chegam no lugar e encontram o corpo do Coronel Stars que teve a cabeça decepada e substituída pela cabeça do cachorro dele. E na parede escrito Viva Longa Motherfucker. O pessoal aqui dessa história tem uma criatividade pra nome que eu vou te contar. Caraca, essa foi foi bem a primeira diferente versão do do filme. Chris na HQ. Muito Esse pesado, é o nome né? verdadeiro do Red Mist, pra quem não lembra. Entretanto, no filme Eu ele tem um lembro que destaque no bem filme maior eles não desde o matam o início. cachorro. A gente vê ele tendo a ideia do nome. Porque ele fala, eu não sou tão ruim assim. Também tem ele montando a equipe de vilões dele. E até uma cena dele essa cena foi legal, dele montando. Supervilão assaltando uma loja do jeito mais ridículo possível. Pelo fato desse personagem ser completamente desprezível e fazer todo tipo de absurdo na história original, ia ser uma dor de cabeça adaptar ele desse jeito pro filme. Então eles acabaram fazendo ele ser o completo oposto aqui. 70% do humor do filme todo são cenas dele sendo um idiota. E obviamente na cena do Coronel Stars morrendo, eles não matam o cachorro. É que eu mate o cachorro? O cachorro? O que você tá pensando? Eu não sou tão mal assim. Ao ver a reportagem sobre o que aconteceu diferença, passando né? na TV, Não, a mídia engraçado, começa ele não a mata o reparar em como a cachorro, mas vida depois dela ele se tornou tenta monótona e abusar da reconsidera menina. Verdade. Da Hit Girl, ruivinha lá. até entrando em discussão com o padrasto E dela brocha. sobre isso. E olha, todo mundo sabe que a Hit Girl roubou totalmente a cena no primeiro filme. Ela tem as melhores cenas do filme inteiro e é facilmente a personagem mais popular. E todo mundo queria ver mais dela no segundo filme. Só que por conta desse plot dela ter que viver uma vida normal, acabou que ela quase não tem participação na história. Aí pra não deixar ela sem aparecer, eles resolveram pegar um trecho que ela sofre bullying na minissérie dela e adaptar isso pra um arco inteiro no filme. E é uma chatice inacreditável o núcleo dessas adolescentes patricinhas. Não, E o elas pior são é que no chatas quadrinho, mesmo. como a Mindy só tem 11 anos, a situação toda é só uma menina chata e popular que fica fazendo comentários maldosos até que ela não aguenta mais e resolve tocar o terror na garota. É só isso. Mas aqui, como ela tem 15 anos, eles resolveram criar a trama mais clichê do planeta, da Parece loira filme- popular líder de torcida fingir que é amiga Meninas dela Malvadas. e depois ficar com inveja e tentar humilhar a garota. Sacaneou a abelha rainha e vai ser picada. Olha que diálogo merda. Pô, tá de brincadeira. Na primeira cena que ela tá na casa dessa piranha, você já sabe o rumo que isso vai tomar. Essa cena aqui também é uma bizarrice por completa. O que aconteceu aqui? A menina viu um clipe de uma boy band e ativou os instintos de mulher? É assim que funciona? E toda essa encheção de linguiça Talvez pra terminar seja. com uma cena tosca. Dela se vingando, fazendo Nossa, essas três vomitar nossa. e se Nossa, essa cagar cena é toda. nojenta Era pra eu achar demais. graça vendo vômito e bosta em CGI? E nem é bosta em CGI bem feita. A única coisa que eu realmente achei interessante rever nessas cenas é reparar na atriz fazendo a piranha número 2. A é a de mesma Fallout. atriz que fez a Lucy na série do Fallout, A gente que é reparou muito boa, isso. inclusive. Depois da morte do coronel, o Kick-Ass, o Battle Guy e o Ass-Kicker, não acredito que eu falei esses nomes de forma séria, estão indo encontrar o resto da equipe enquanto conversa sobre o pai do Dave ter descoberto que ele é o Kick-Ass. E como de costume, o Dave age igual um babaca, como se o pai dele fosse o errado da história por se preocupar com o próprio filho. Encontrando com o resto dos heróis, eles discutem sobre o que aconteceu com o coronel e como o irmão dele tá mal com isso tudo. Aliás, eles cortaram esse personagem por completo do filme. Eles só citam por cima que ele tinha uma irmã. Quando o Dr. Gravidade sugere organizar uma luta contra a equipe do Motherfucker, uma parte do grupo discorda, dizendo que não querem agir como uma gangue. Do outro lado da cidade, o próprio Motherfucker tá em um condomínio procurando onde a Nossa, eu Kate lembro. tá, com a intenção de Foi atacar da a hora no garota pra filme. atingir o Dave. E aqui, meus amigos, a gente tem as páginas mais desgraçadas dessa história inteira. Primeiro, o Motherfucker pergunta onde a Kate mora pra algumas crianças. E depois disso, ele metralha ela sem nenhum Meu motivo. Deus! Depois ele sai atirando em qualquer pessoa que eles encontram pela frente. Por isso que não até que eles colocaram isso invadem no a casa filme. dela, matam o pai na frente da garota e por fim violam ela. Tudo isso enquanto do lado de fora da casa a mãe russa chacina vários policiais de Isso uma foi vez legal. só, como se não fosse nada. Cara, Pô, ela sinceramente, quando eu pegando tinha o por volta carro, né? de 14 anos, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei chocado. Só que depois de mais velho, eu leio esse trecho e, na moral, eu acho esse trecho todo muito bobo. A situação é tão forçada, é tão explícito que o Mark Miller resolveu colocar tudo que ele conseguia pensar de ruim de uma vez só, exclusivamente pra chocar quem tá lendo. E pelo menos pra mim, todo o peso que essa cena poderia ter se perdeu, porque ficou essa cara de, olha só como isso aqui é uma história
pesada feita pra adulto. Até a capa dessa edição passa essa vibe de moleque de 14 anos querendo chocar os outros. É claro que o filme mudou completamente esse momento. Já que a Kate saiu do filme, o motherfucker vai atrás da Night Beach. Toda essa parte das crianças e do abuso é deixada de fora. A única coisa de fato parecida é a mãe russa matando os policiais. Após esse massacre, a polícia enche o saco de vez desse pessoal fantasiado de super-herói. Então eles rastreiam e prendem todo mundo que tá envolvido nisso. Tudo isso não era um problema enquanto essas pessoas estavam fazendo trabalho comunitário. Mas a partir do momento em que um doido, verdade, querendo né? ser super vilão, sai por aí matando as pessoas, tudo isso vira um grande problema. E isso significa que o Dave também tem um problema, já que eles rastrearam a casa dele. Só que chegando lá, a polícia só encontra o pai dele, que decide assumir a culpa pra proteger o filho. Enquanto essa caça às bruxas acontece, o Dave tava com os amigos visitando a Kate no hospital. Esse momento eu acho mais interessante no filme, já que ele encontra a Night Beach sem a fantasia pela primeira vez, e ao contrário do que se espera, eles não têm uma ligação um com o outro. Eles nem se conhecem direito, na verdade. Eles só estavam ficando justamente pela excitação de não se conhecerem. Então, não acontece uma cena romântica nem nada do tipo. Ele recebe uma mensagem avisando sobre o pai e corre desesperado pra casa e vê o pai sendo preso. Já na penitenciária, eles conversam sobre o que aconteceu. E o pai diz que conversou com um advogado e vai sair em 48 horas. E faz o Dave prometer que não vai mais fazer esse tipo de coisa. A cena corta pro QG do motherfucker, onde ele tá dando um xerique igual um moleque mimado. Até que ele recebe uma ligação de um detetive, que por acaso também é o tio dele. E ele avisa que o Chris tá fazendo muita merda e não dá mais pra fazer vista grossa pra isso, deixando ele por conta própria. A gente não tem essa cena no filme, apesar de que esse personagem do detetive tava no filme anterior. Mas nós temos uma cena do Chris encontrando outro tio dele, o Ralph, que também é um personagem exclusivo da minissérie da Hit Girl, que virou chefe da máfia depois do que aconteceu com o pai do Chris no Kick-Ass 1. E essa cena entre ele e o Chris é a única cena com o Chris no filme todo que é séria. É que o ator do McLovin também tem como. Eu olho pra cara dele. No meio não do tem de xerique rir. do Chris, a mãe russa sugere matar o pai do Kick-Ass, o que é bem lógico de supor que ia acontecer, até porque são bandidos e eles querem atingir o Dave, e eles sabem onde o pai dele tá. Uma coisa liga com a outra. Mas na adaptação, é o amigo do Dave que ficou putinho porque zoaram o nome merda dele, e ele foi lá e se juntou com os bandidos e ainda entregou que o pai do amigo dele tá preso. E isso não tem consequência nenhuma pra esse personagem. Não Verdade, teria né? diferença se você tirasse ele dessa cena e colocasse algum capanga pra dar essa ideia pro motherfucker. Isso aqui só serve pra ter uma ceninha no final onde ele meio que faz as pazes com o Battle Guy por ter zoado o nome dele. Você tá bem? Tô. Valeu. S-Kicker. Ei, porcaria, hein? Voltando pra HQ, enquanto o Dave tá escondido na casa do amigo dele, ele fala que até tentou pedir ajuda pra Hit Girl, mas ela respondeu que não pode ajudar ele, e ele recebe uma mensagem no celular. Uma foto, e fica horrorizado vendo. Era uma foto do pai dele morto na prisão. Esse aqui é o verdadeiro momento mais pesado dessa HQ, que demonstra as consequências de tudo que o Dave fez. Diferente do momento lá do motherfucker matando todo mundo no condomínio, que é só violência pelo choque da violência sem profundidade nenhuma, aqui fica explícito todo o peso da situação. Você sabe que o cara era um bom pai. Você sabe que o Dave tá completamente arrasado com isso, pensando como foi que aconteceu, se ele sofreu muito, pensando em como o pai dele era uma boa pessoa, e acima de tudo, pensando sobre o fato de que tudo isso é culpa dele. Enquanto o caixão é enterrado, o Dave fala com os amigos que parece tudo ser isso triste acabou na pra HQ ele, no e que ele vai filme, mudar pô. de cidade por isso. Muito Ele triste o pai inclusive dele. fala com a Mindy que isso tudo é culpa dele e que ele devia ter focado em ter uma vida normal igual ela. Escondidos vendo tudo isso, os capangas do motherfucker atacam explodindo o cemitério e sequestram o Dave. E finalmente a Mindy taca o foda-se pro padrasto dela e volta a ser a Hit Girl. E numa sequência de ação foda, finalmente depois dessa desgraça toda a gente tá vendo os bandidos morrendo. Ela se agarra na van em movimento e mata um por um dos capangas. E ainda convence o Dave a vestir o uniforme. E os dois vão juntos pro QG do motherfucker acabar com isso de uma vez por todas. Eu adoro o detalhe dela usar o cadáver do cara de assento pra alcançar o volante. Chegando no QG, eles pegam os vilões de surpresa. E a Hit Girl parte pra cima da maioria e o Kick-Ass cuida do vilão mais grande. Enquanto a Hit Girl mata todo mundo sem piedade, o Dave espanca o cara colocando pra fora toda a raiva de tudo que ele passou até agora. E ainda joga o cara no aquário com um tubarão. Só que o tubarão não faz nada porque o idiota que montou esse aquário colocou o tipo de água errada. A Mindy atira no aquário e começa a interrogar o cara e descobre que o plano do motherfucker é juntar o máximo de criminosos possíveis pra fazer um atentado na Times Square às 8 da noite. Ela reporta tudo isso pro padrasto e pede pra que ele avise o resto dos policiais pra se preparar pra isso. Ela também dá a ideia de chamar todos os outros heróis pra se juntarem e ajudar nisso. E é hilário como o Dave faz uma reflexão sobre o que tá acontecendo e diz o quanto é idiota o motherfucker querer fazer esse tipo de coisa só porque ele viu algum vilão fazendo isso em um filme. Ora, parece um cara que resolveu virar super-herói só porque viu isso em um quadrinho e achou que ia dar certo. A Hit Girl manda ele tomar vergonha na cara e se recompor, e os dois se preparam pro que vai acontecer.
Na Times Square, os policiais estão de prontidão, e observando, o Motherfucker percebe que alguém vazou o plano dele. Então pra tirar eles de lá, eles explodem diversos pontos diferentes da cidade, atraindo a atenção dos policiais. Eles não quiseram se aproveitando disso, eles iniciam um plano e começam a atacar todo mundo que tá ali. Só que de repente o Kick-Ass e a Hit Girl surgem, e com eles o resto dos super-heróis da cidade toda. E no clímax de tudo isso, os dois começam a discutir sobre toda a merda que aconteceu até chegar nesse ponto. Eles começam a se agarrar e brigar igual dois adolescentes completamente imbecis, que é o que eles são. Até que o Kick-Ass acerta um soco nele e a porradaria geral começa. No filme, esse momento teve um downgrade gigante, sendo reduzido a só uma luta em um galpão, entre os heróis e os vilões, sem a polícia estar envolvida, e sem ter nenhum grande risco de atentado. No meio da porradaria, Hit Girl e a Mother Russia, eu lembrei que é assim que chamam ela no filme, ficam frente a frente e se preparam pra lutar. E a coitada da Hit Girl começa a tomar uma surra, com direito a Mother Russia fazendo uma análise da forma de lutar dela, e de como ela é muito dependente das armas pra compensar o tamanho. Ao mesmo tempo que diz ser treinada em diversas formas de luta diferente, e que uma menina que foi treinada por um maluco que colecionava revistinha em quadrinho não é nada pra ela. E não dá pra negar que ela tem um ponto. A única razão pra ela perder essa luta é se distrair no último segundo e abaixar a guarda pra que a Hit Girl consiga atacar ela diversas vezes com um caco de vidro. A Hit Girl apanhou tanto que ela até cortou a cabeça da mulher pra garantir que ela morreu de vez. E o embate final entre Kick-Ass e Motherfucker finalmente acontece quando o Dave esmigalha a cara do Chris ao mesmo tempo que os heróis derrotam os vilões. Pena que eles são interrompidos pelos policiais e eles não fazem distinção de quem é herói e quem é vilão, atacando todo mundo que tá de fantasia. Se aproveitando disso, o Chris tenta fugir, correndo pro terraço de um prédio, enquanto o Dave vai atrás. No meio da perseguição, ele é atingido na cabeça por um balde, e o Chris diz pra eles pararem de brigar por enquanto. Mas isso não adianta e ele continua tomando uma surra. E numa tentativa de enganar o Dave, ele joga pregos nos olhos dele, tentando cegar o cara. E em um momento de raiva, o Dave empurra ele de cima do prédio. Isso aqui é bem sinistro, porque é a primeira vez que ele mata alguém, então ele fica em completo choque percebendo o que acabou de acontecer e sem saber o que fazer agora. Por um milagre, o Chris não morreu e pede pro Dave chamar uma ambulância. O que ele faz, mesmo se sentindo péssimo por isso? Só que a polícia chega no local e vê o que tá acontecendo e tenta prender ele. Pra sorte dele, a Hit Girl aparece pra salvar ele, jogando bombas de fumaça e roubando uma viatura pra chamar a atenção dos policiais. Na tentativa de fuga, ela fica frente a frente com o detetive da polícia, que sabe que ela não vai ferir um policial, obrigando ela a desviar e capotar o carro, sendo capturada. Durante essa confusão toda, o Kick-Ass foge e se encontra com os amigos, e a polícia prende o resto dos heróis ali. Enquanto a Hit Girl é levada, o padrasto dela tenta explicar o que tá acontecendo, mas termina sendo preso também. E a história termina com os policiais escoltando e prendendo a Hit Girl. E esse é o fim da HQ de Coitada da bichinha! A coitadinha! Já o filme quis seguir uma rota totalmente diferente, e não deixar um final tão em aberto igual é no quadrinho. Essa batalha no final não tem nem de longe a mesma carga dramática e brutalidade, principalmente pelo Dave não ter o mesmo choque de realidade que a versão do quadrinho teve quando ele achou que tinha matado alguém. Até porque ele de fato matou um monte de gente no outro filme e lidou com isso como se fosse só mais uma terça-feira na vida dele. No fim da briga, o grupo de heróis se junta em cima do galpão pra gritarem juntos uma última vez a frase de efeito deles. A cena então corta pro Dave e a Mindy tendo uma última conversa porque ela vai sair da cidade, já que ela não pode mais ficar morando com o padrasto depois de tudo que aconteceu. Esse cara aqui, coitado, esse cara aqui só se fudeu durante o filme inteiro. E no meio da conversa, absolutamente do nada... Não. Só não. 20 anos, 15 anos. O que foi isso? Exatamente, que não, porra e ele foi conhecia essa? ela O próprio desde filme criança, fez uma piada que ele é chamado de por acharem que ele tá ficando com uma menor de idade. E do nada tem esse beijo no final. O que esse cara tinha na cabeça quando ele resolveu escrever e filmar essa cena? Além de ser esquisito, estragou completamente a relação de irmão mais velho que ele tinha com ela. E a coisa mais desgraçada disso é que isso acontece em tipo 1 minuto antes do filme acabar. Então até quem gostou do filme vai terminar pensando, ué, o que foi isso? A cena continua com ela indo embora de moto enquanto o Dave narra alguma frase genérica sobre ser super-herói. E termina com ele treinando, mostrando que virou um herói de verdade. Ou seja, eles meio que deram um final que encerra a história do Dave pra caso esse filme não ganhasse uma sequência. E eles estavam certos. Olha, você que assistiu meu outro vídeo, você sabe que eu disse que tanto a HQ quanto o filme são bons. Mesmo cada um com seus pontos altos e baixos. O problema é que dessa vez tem muito mais pontos baixos do que altos. Tanto o quadrinho quanto o filme não chegam nem na sombra das versões anteriores. No caso do filme, como eu disse, é perceptível que não é o mesmo diretor. As cenas de ação são a maior prova bem diferente os filmes. A cena da Hit Girl no corredor no final do primeiro filme é melhor que todas as cenas de ação desse filme. Ainda mais quando tem alguns momentos que eles nem sequer tentaram esconder que estavam usando tela verde. E em nenhum momento eu achei o primeiro filme chato, mas aqui fica difícil quando eles ficam empurrando esse arco idiota da Hit Girl com as outras garotas. O humor e a violência no primeiro filme funcionava tão bem, não era exagerado a ponto de ficar parecendo que o filme todo é um besteirol, igual aconteceu aqui. Não é à toa que esse filme foi arregaçado pela crítica quando saiu e
praticamente enterrou a franquia. E o quadrinho, cara, se perdeu completamente do conceito inicial, que era o que aconteceria no mundo real se um adolescente resolvesse fingir ser super-herói. Eu não acho que ia surgir uma super soldada russa que mata um batalhão inteiro da polícia na vida real. Esse é o problema de estender uma história com a premissa de ser realista. Ou você é super criativo pra abordar temas novos, ou você vai começar a jogar a premissa de ser algo realista fora e adicionar coisas fantásticas pra tornar a história mais interessante. Na primeira história a gente só tinha a Hit Girl como algo mais inacreditável, mas aqui o Mark Millar quis exagerar em tudo, principalmente na violência, com a intenção mais de chocar quem tá lendo do que pra desenvolver a história. Eu não acho essas duas obras uma bosta completa, mas com certeza são muito inferiores às obras anteriores, por serem tão medíocres. E agora que Kick-Ass pode ganhar uma nova adaptação, eu realmente espero que eles adaptem essa ideia foi pra frente? pra melhor. Será? Ah, não sei de quando que é esse vídeo. Bom, chegamos ao fim de mais um Faz 11 vídeo meses. e, cara, eu acho legal que essa franquia pode ganhar um reboot. E se for feita completamente pelo diretor original, tem grande chance de ser bom. Mas eu realmente queria que fosse adaptada pra uma animação. Adaptações animadas dão uma margem tão grande pra quem tá fazendo ter mais liberdade pra melhorar a história. Invencível é um exemplo disso. Enfim, o que vocês acham? Ah, eu queria agradecer a vocês que se tornaram membros do canal. Vocês me ajudam demais. Mano, tipo assim... Sei lá, quando eu vi os filmes eu gostei, sabe? Mas agora olhando a comparação com a HQ, parece que a HQ é muito melhor mesmo. Na verdade, assim, eu acho que, já que tem os filmes besteirol, agora é o momento de ter um filme mais sério. Uma pegada mais séria, mais pesada. Eu acho que ia ser da hora vendo a mesma história, assim. Mas enfim, o último vídeo do Joseph aí, né? Tirando as leituras. Muito obrigado, Joseph, pelo patrocínio do vídeo. Se também quiser patrocinar um vídeo, dá uma olhada na descrição aí, tá? E lembrando que membros aqui do canal têm acesso aos vídeos antecipadamente, fechou? Então é isso, tamo junto e tchau. E tchau.